Olá, olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui então com um projeto dos estudos de aprendizagem contínua, na qual a gente criou o jornal do Carlos Pinto. E esse é o programa de entrevista desse jornal. A gente vai entrevistar hoje o coordenador da Coordenadoria Regional de Educação da 12CRE. Está aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco. Estamos também com nossos colegas aqui, Fabiano, Nicole e a Milena. Bom, a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor nessa entrevista. Já queria começar parabenizando o senhor por ter assumido a 12CRE em setembro de 2024. Queria perguntar já para o senhor como é que é estar à frente de um projeto, de uma coisa tão importante, né, que rege toda a educação da região Costa Doce, da região carbonífera também. Como é que é estar à frente desse vínculo tão importante para a sociedade? Bom, né, primeiro é um prazer estar com vocês aqui. A iniciativa, então, é maravilhosa, tá? No vídeo eu já peguei vários detalhezinhos que tem, né, que a gente tem que buscar melhorias ali com a direção da escola. Adorei o vídeo, tá? Mas o desafio, ele é enorme, tá? Mas ele, na verdade, assim, ele é gratificante. Eu hoje atendo, né, com a minha equipe 19 municípios, né? São 30 mil estudantes, né, que nós temos na rede, né, nessas regiões, Centro-Sul, Costa Doce e Carbonífera, como tu colocou. E o desafio maior, tá, é romper essa barreira que eu acho que vocês estão rompendo. É vocês que têm que nos demandar. É vocês que têm que cuidar do ambiente escolar e exigir de nós, poder público, as melhorias, né? Porque hoje a gente trabalha numa linha que nós temos as verbas. Tá? Nós superamos, né, o déficit do Estado e nós temos as verbas. E o maior desafio é fazer com que a comunidade entenda que é ela que tem que, na verdade, nos demandar. Né? É através, né, dessas questões que a gente vai conseguir avançar. Porque a gente ficava muito distante. O maior desafio hoje é aproximar. E eu acho que o projeto de vocês, ele está muito dentro daquilo que a gente espera, né? Porque assim, muitos falam que o desafio hoje seriam, né, os professores. Eu não concordo, né, em nenhum ponto, porque eu acho que os professores, como a gente pode ver, eles são os facilitadores do processo. Mas o maior desafio é fazer com que a comunidade entenda que a escola pública não tem que ser feia, ela não tem que ser suja, ela tem que ter equipamentos, ela tem que ter suporte, ela tem que ter estrutura. Então o maior desafio é trazer essa compreensão. Muito obrigado. Vamos então para algumas perguntas que preparamos. Bom, a primeira pergunta é sobre a qualidade do ensino aqui na região da 12CRE. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para melhorar o desempenho do IDEB? Baita pergunta. As pessoas falam no IDEB como um número, né? O IDEB não é um número, né? Ele é um conjunto de aprendizagens, né? O IDEB, ele mede, obviamente ele mede, né? Mas hoje a gente tem dois desafios na nossa regional, tá? Um é a questão da infrequência, principalmente no ensino noturno, tá? A questão da evasão, né? E o outro desafio que nós temos, né, é o nosso nível, a nossa qualidade de aprendizagem, né? Mas o que nós estamos fazendo? Hoje nós startamos um projeto de governança, né? Hoje o que acontece? Hoje a gente consegue ter de modo imediato, full time, né, em um aplicativo, como o Carlos Pinto está hoje, por exemplo. Estava agora há pouco com a diretora, onde eu vi as aulas dadas dos professores aqui deram um salto e estabilizaram. Os professores de vocês estão dando aula. Temos falta de RH na escola, que eu já identifiquei, que a gente agora já está fazendo para corrigir, né, que a diretora já me colocou. Mas os professores de vocês hoje aqui, eles estão dando a aula, registrando a aula e computando presença. Hoje a escola, ela está ocupando um espaço que ela nunca ocupou, né? Então a gente startou esse projeto de governança. Como é que funciona, né? O ciclo de governança hoje, a coordenadoria regional tem o seu núcleo de gestão. Eu mensalmente me reúno com o governador para prestar contas do serviço de educação e os diretores se reúnem também com a coordenadoria para dialogar sobre as dificuldades. E a escola também hoje tem um novo desafio, que ela vai ter, já está estabelecendo o sistema de governança dela, né? Porque a gente nunca enxergou a escola como algo que tenha que ser governado, gerido e que tenha que dar resultados. E aí a gente culmina tudo isso no IDEB.
O que o IDEB? O IDEB, ele mede uma qualidade, ele é um medidor, né? Não tem como nós fugirmos dele, mas a gente tem parâmetros, né? É uma coisa que a gente não foge mais, é estrutura bem qualificada, é climatização das salas, né? Merenda boa, né? A gente tem que ter na escola. A questão dos uniformes, que a gente está nesse desafio gigante, né? Tem muitas pessoas que pegam uma ou duas falhas no processo para dizer que não está dando certo. A operação de uniforme foram 300 milhões de reais, né? Para chegar até o estudante. Então, assim, ó, o uniforme também é uma medida. Por que o pai matricula o aluno na particular? Ensino de qualidade, o uniforme, isso e aquilo. Por que no ensino público a gente não pode ter? E isso começou a nos revoltar e a gente startou, juntamente com o governo do estado, né, esse sistema de governança. Para que quando tudo funcione, né, o estudante seja melhor atendido, o nosso professor também tenha mais qualidade, né? Mas assim, ó, esse é o processo. A gente hoje startou um processo de governança. Hoje, na regional, eu, enquanto coordenador, eu não aceito mais a coordenadoria não dar assistência, por exemplo, para as escolas. Eu não aceito mais isso, né, enquanto gestor. Então, a gente acabou aproximando isso. Mas não é fácil, é uma quebra cultural, tá? É uma quebra cultural. Mas o processo, ele está caminhando assim, né, para isso, né? Para que vocês sejam os protagonistas juntamente com os professores e a gente fomente e forneça esses insumos, tá? É isso que, na verdade, o Estado tem que fazer. Então, estamos nessa linha no momento. Muito obrigado. Agora, a nossa colega Nicole vai fazer também algumas perguntas. Eu acho que já partindo dessa mesma ideia do IDEB, né? Eu queria saber se existe algum plano concreto para enfrentar o fracasso escolar oculto que os alunos são aprovados sem aprender o conteúdo. Que espetáculo a tua pergunta, tá? A gente agora lançou o projeto, né, de proteção à trajetória do estudante, né? Ele foi lançado oficialmente agora na terça-feira, tá? Onde, na verdade, a gente diariamente agora consegue mapear os riscos do estudante, tá? Risco à reprovação, risco à evasão, né? Risco ao abandono. Então, na verdade, hoje, o que nós estamos fazendo, tá? Hoje a gente está usando a inteligência artificial para mapear. Para que isso, tá? Para que o estudante tenha na sua escola uma estrutura. Que estrutura é essa? Psicossocial, tá? A escola aqui, por exemplo, está recebendo agora 40 horas de orientadora educacional. Só que ela vai ter, essa orientadora educacional, ela vai ter o suporte de uma assistente social e de uma psicóloga ou psicólogo, enfim, tá? Para que a gente consiga mapear as questões socioemocionais. Porque o que acontece? O fracasso, ele está muito arraigado ao estudante não chegar à perspectiva, né? O ambiente escolar não transforma, né? Então, na verdade, a gente está hoje trabalhando com esse programa de proteção à trajetória do estudante, né? Para que a gente consiga estudar caso a caso, porque a tua vivência, o teu meio é diferente da dele, né? E a gente nunca parou para respeitar as particularidades, né? Então, na verdade, hoje a gente lançou isso para a gente também poder dar ferramenta para a gestão da escola, porque se tu não tem ferramenta, né, tu não consegue. E eu acredito que a educação ela é o ponto mais seguro que nós temos hoje na sociedade, tá? É o essencial, né? Porque se vocês saem daqui com essa questão de transformação, vocês vão transformar a sociedade. Porque a nossa geração, né, e a minha, eu me enquadro nisso, a gente falhou em algum ponto. Alguma coisa a gente falhou, né? E o que a gente faz hoje através, né? Através dessa trajetória escolar, para que vocês voem, né? Criem asas com segurança. Mas a gente startou essa questão hoje desse sistema de proteção à trajetória do estudante, tá? Porque a gente não enxergava vocês antes. O que acontecia? Tu entrava lá no primeiro do fundamental, saía no terceiro ano do médio, tu era um número no Easy, no nosso sistema. Hoje a gente não quer mais isso, a gente, né? E por que a gente não quer isso? Porque os professores vêm nos demandando há muito tempo. Eles vêm ansiados com isso, né? De que eu estou desesperado, eu tenho que trabalhar com inclusão, e o que vocês estão me dando? Então a gente, na verdade, hoje está trabalhando com esse campo mais amplo, assim, né? Dessa proteção à trajetória estudantil, que é respeitar essa trajetória. Porque eu concordo contigo, se tu sai do ensino médio sem perspectiva e sem aprendizado mínimo, tu vai sofrer muito depois do médio, né? Então, assim, o projeto, né, ele está consolidado, ele está rodando, né? E a gente cada vez mais quer aproximar o estado de vocês.
entendeu? Porque vocês que estão nos dando o ritmo, vocês são a geração mais questionadora que nós temos. Isso vocês têm como uma habilidade. Nós, os estudantes, não nos questionavam antes, entendeu? Essas transformações, o uniforme é através de questionamento estudantil, né? Então, né, esse é o status que nós estamos hoje. Muito obrigado pela resposta. Agora a nossa colega Milena também vai fazer alguns questionamentos ao senhor. Tá, a Milena que auxiliava completando as frases dela na... Sim. Ah, legal. Né? Tu fez parte numa parte, tu fez falta numa parte do vídeo, tu viu? Há um diagnóstico recente sobre as condições físicas das escolas públicas da região, da 12 Existe, tá? Hoje, dentro da regional, nós temos 85 escolas, tá? Tirando os NEEJAs, que são núcleos, né, de EJA dentro do sistema prisional, que hoje nós temos 6, nós temos 79 estruturas físicas da nossa gestão. O que nós temos? Hoje nós temos 10 processos de reforma geral. São 10 escolas que se enquadraram como prioritárias, tá? O que são essas, tá? Essas escolas estão recebendo a reforma geral. Por exemplo, o José Joaquim de Andrade, em Barão do Triunfo, Otero Paiva Guimarães, em Guaíba, né? Então, dentre outras, tá? Então, essas reformas já estão acontecendo. O outro ponto, o que nós estamos fazendo, que a Letícia e a gestão encamparam muito bem, que é o recurso do Agiliza, tá? É o recurso que é depositado, né, para a escola diretamente para que ela faça a gestão das estruturas. Vocês devem ter observado com a Letícia um pouco de evolução aqui na escola. Climatização, pintura, tem muito mais coisas, tá? Que ela vai fazer aqui. Mas qual foi o nosso diagnóstico? Demorava muito tempo para que o diretor conseguisse licitar alguma coisa. Então a gente, né, através do governador do estado, criou o recurso do Agiliza. Por exemplo, tem escolas, por exemplo, como o Carlos Pinto, né, que no Agiliza pode vir a receber 120 mil, 130 mil reais para ela fazer essas reformas, tá? Na escola, né? Então, assim, ó, o diagnóstico hoje da coordenadoria, tá? 10 escolas que estavam em situação, né, precária quando nós assumimos, e essas 10 estão com 2 empresas que estão fazendo a reforma geral. E a reforma geral é deixar só as paredes mesmo, tá? É telhado, piso e tudo mais assim. Então, essas estão, né, tramitando na nossa regional. E as outras escolas estão trabalhando através do Agiliza. E como é que a gente fez isso? A Letícia recebeu semana passada, por exemplo, vou falar da realidade de vocês, tá? O setor financeiro da coordenadoria veio para cá para ajudar ela a encaixar as reformas dentro dos critérios que ela pode, né? Porque tem alguns critérios que as leis federais nos travam. Por exemplo, a Letícia não pode contratar um serviço de 100 mil reais para um único fornecedor. Mas ela tem subfamílias, que a gente chama ali, que ela pode dividir essas reformas. Então, o setor veio para cá semana passada, organizou com ela, para que ela continue agora, né, para liquidar o saldo dela, que ela me colocou que agora ela ainda está com 50 mil reais na escola, para que isso, né, aconteça. Então, hoje, a gente está com capacidade de gestão. As nossas escolas não são reformadas há 40 anos. Né? Então, a gente, na verdade, né, pegou esse déficit, né? E aqui nós não vamos falar de governo A ou B, tá? Mas assim, a gente na verdade conseguiu com que as escolas recebessem o Agiliza. Falando de Barra do Ribeiro, o Nilman e o Carlos Pinto hoje, a gente tem certeza absoluta que até o final do ano elas se constituem como escolas padrão, tá? Tem outras coisas ainda, a questão elétrica que vai chegar para a escola, que a Letícia demandou, né? A questão do pátio de vocês, a questão de uma cobertura e fechamento de quadra de esportes, tá? Que a gente vem trabalhando, mas hoje o status é esse, né? 10 estavam precárias, que estão sendo reformadas, e as outras a gente imputou verba no Agiliza para que o diretor pudesse fazer a gestão, porque é ele que sabe aqui com vocês, entendeu? Então, estruturalmente, a gente está tendo um avanço do ano passado para cá muito grande. Mas não é fácil, tá? Não é fácil porque, tá? A gente tem algumas travas legais, né? A questão elétrica, por exemplo, tá? Que todo mundo veio agora com a questão do calor apontar. É um risco muito alto, sem um laudo técnico, por exemplo, de um engenheiro, você mexer na elétrica de uma escola, porque vocês estão aqui dentro. E as escolas, com a quantidade de equipamentos, são bombas relógio. Se tu faz qualquer manobra errada na elétrica, né?
Então, assim, mas o que a gente hoje entendeu? A gente tem que trabalhar com o diretor orientando, tá? E ajudando. Eu pego muito a Letícia, tá? Porque, assim, o Carlos Pinto, historicamente, ele sempre ocupou as últimas posições em tudo. Hoje, quando a gente abre o nosso dashboard, ele ponteia tudo. O que ele diz? Ele tem uma ascensão muito grande, né? E futuramente ela já vai ser convidada para conversar com o governador para explicar qual foi esse movimento da escola. Mas eu entendi qual foi o movimento hoje. Vocês, os professores, estão atores desse cenário, tá? Então, assim, esse contexto é governança. A gestão tem que entender que quando ela assume uma escola, ela tem que entregar a escola melhor do que ela pegou. É isso que a gente imputou agora, né? E a gente não tinha isso antes. Então, hoje realmente a gente está trabalhando com gestão. E gestão humanizada, tá? Por exemplo, eu sou o coordenador regional. Eles me têm 24 horas no WhatsApp se eles precisarem. Eles não precisam enviar protocolo ou um e-mail para ter o meu atendimento. Tá? Então, é isso que a gente facilitou. É muito importante realmente esse atendimento, né? Esse cuidado especial, esse cuidado rápido que o senhor está tendo aí com as direções escolares. Bom, a gente vai agora então para as perguntas do nosso colega Fabiano, que vai fazer agora algumas perguntas para o senhor. Bom, eu vou seguir na mesma linha aqui de raciocínio dos meus colegas, Felipe. E eu tenho uma pergunta aqui trazendo para a nossa realidade da nossa escola aqui, na infraestrutura e no recurso. A pergunta que eu tenho aqui é que a nossa biblioteca, né, que atualmente está passando por reforma aqui na escola, e a reforma está parada. Eu queria saber se já existe alguma meta, porque a gente sabe que a biblioteca é algo importante, onde o aluno se aproxima da leitura e também cria ali um ambiente educacional, né, dentro da escola. Então, eu queria saber se existe algum recurso, assim, conversado com a Letícia, para a gente conseguir a reforma da nossa biblioteca. Tem, tá. O que a Letícia, como eu coloquei para vocês, a Letícia estava com um problema das subfamílias, não que ela não quisesse utilizar. É como ela poderia justificar a verba, tá? Porque o que acontece? Hoje tudo que entra para a escola, o diretor tem que lançar uma nota fiscal. Por quê? Tá? Para ter uma prestação de contas. Se vocês pedirem para a Letícia, onde foi o dinheiro da escola? Ela tem a capacidade de mostrar para vocês tudo ali. O que aconteceu? Ela estava com essa travinha na subfamília, né? Que ela não conseguia avançar. O que a gente entende agora, tá? Que depois de semana passada, que foi feito esse ajuste, assim, até das notas fiscais ali, ela consiga terminar o processo da biblioteca. Tá, não chegou a verba, eu estourei a verba e ainda preciso de mais. A gente, através do governo do estado, né, lança o projeto da biblioteca e pede essa reforma. Mas o que eu já me comprometo com vocês, tá? Saindo aqui da reunião, eu vou conversar com a Letícia e isso já é uma dívida com vocês, tá? Que eu vou ver como é que está esse andamento da reforma, assim, para que a gente conclua, tá? Se ela precisar de algo externo, a gente vai atrás, mas a gente vai avançar para que a biblioteca esteja pronta, tá? E isso é um compromisso meu com vocês, tá? Entender com ela como é que está esse processo, o que ela precisa de ajuda. Por exemplo, tá? Mobiliários para a biblioteca. Sentem com a Letícia, projetem, deem ideias. O mobiliário a Seduc dá. Ela vai me colocar o que ela precisa de mobiliário. Nós vamos abrir um processo que é bem rápido de aquisição, porque nós temos as empresas que fornecem, e a escola recebe direto do governo do estado o mobiliário. Mobiliário, hoje a Seduc tem uma ata de registro de preço. São empresas que tu entra ali num catálogo já e a gente escolhe. Por exemplo, o mobiliário é uma trava que eu já vou conversar com a Lê vai pedir para ela também não onerar a verba dela. Então ela pede o mobiliário da biblioteca, a gente fornece, e eu já sento com a Letícia para a gente ver o que falta para a biblioteca para a gente encostar junto, tá? Mas assim, nos demandem, a gente faz, tá? Então, o status hoje é esse, tá? Eu entendo ali com a Lê o que está acontecendo. Já vou pedir para vocês que estão mais à frente desse processo sentar e discutir com a Letícia o mobiliário da biblioteca. O mobiliário a gente fornece através da coordenadoria. Eu autorizo ela a fazer um processo para ela não onerar a verba dela. E esse mobiliário nós vamos pedir para a Seduc, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso para as escolas que estão com a Agiliza muito bem encaminhados, que é o caso da escola, tá?
Então, se ela está muito bem encaminhada, eu justifico com a SEDUC, olha, já investiu todo o Agiliza e a gente consegue encostar com a escola nesse processo, tá? Muito importante essa atenção, né? Em relação aos recursos, né? É muito importante todos estarem informados. Bom, eu retorno para mim agora, porque eu também tenho outra pergunta, né? Em relação à infraestrutura também. Eu queria perguntar, existe parceria com os municípios ou com o setor privado para melhorar a infraestrutura das escolas? Existe muita parceria com municípios, tá? Barra do Ribeiro em específico aqui, a gente está num relacionamento assim muito bom, tá? O que a gente às vezes utiliza do município, tá? Quando a gente tem alguma cessão de uso, ou seja, o município usa o nosso espaço, o compartilhamento, a gente pede contrapartidas, tá? Então, o município da Barra do Ribeiro, em específico, né, a gente tem acesso, tá, para trabalhar e a gente tenta esse acesso com todos. Hoje, as parcerias que nós temos são realmente, né, com as empresas privadas para as reformas, tá? O porquê que hoje a gente está conseguindo fazer, tá? Porque hoje o Estado, ele tem caixa, ou seja, ele está superavitário. Mas existem as parcerias sim, tá? Na região eu vou te startar a maior parceria que nós temos, que é com a CMPC, tá? A CMPC nos ajuda muito nas infras, tá? Mas nós temos tantas outras, né, empresas, né, que trabalham com a gente, assim, tá? Nessa questão, assim, de fomentar, por exemplo, assim, ó, as empresas que adotaram o CRIA Impossível, o Instituto Caldeira, né, hoje adotaram 8 escolas nossas, né, os projetos, né, com o Instituto Jama e outros institutos, assim, né, mas a secretária Raquel, ela tem muita parceria, ela busca muita parceria através do governo do estado, né, então hoje nós temos também as parcerias, né, com o legislativo, né, a Letícia mesmo acho que está com uma emenda, alguma coisa que também a escola recebeu, né, Letícia? Uma emenda parlamentar, né, então assim, ó, existem. Quem é que faz essas negociações, tá? É a Coordenadoria Regional de Educação, através do coordenador, mas o diretor estabelece, starta muita parceria e a gente acaba só endossando essas parcerias, mas existem. Porque hoje a gente não consegue mais existir se não tiver essas parcerias, entendeu? Então, assim, ó, Barra do Ribeiro, a gente está numa aproximação muito boa, até de parceria de recurso humano. Por exemplo, o município agora aqui me autorizou uma cedência para a vice-diretora do Nilman, do Rosales Nilman, né? A Ligiana, que o município nos cedeu para ela ficar na gestão da escola. Então existem as parcerias, tá? Barra do Ribeiro tá num momento muito bacana. A gente vê um momento muito próspero assim dessas parcerias, porque daí tudo acontece. Realmente é bem importante, né, essa aproximação, né, com as parcerias privadas e também com o município, né, que já ajuda bastante, né. Bom, agora a gente retorna também para a nossa colega Nicole, que vai fazer mais uma pergunta. Eu vou falar sobre os uniformes escolares e eu gostaria de saber como que o governo vai garantir a manutenção a partir do ano que vem, se vai ter alguma manutenção, se vocês vão, ou daqui 2 anos, de repente, porque a gente sabe que o uniforme daqui a um tempo vai desbotar, né? Ou vai ficar meio, né, já vai estar bem usado. E eu gostaria de saber como é que vai ser a manutenção desses uniformes. Se vai ser a partir do ano que vem ou a partir de 2 anos. Que espetáculo a tua pergunta, tá? Hoje o uniforme ele é uma política de Estado, tá? O que vai acontecer ao final deste ano? Ao final deste ano, os estudantes pedem novamente o seu uniforme, tá? Por quê? Né? É como eu disse para vocês, é uma operação complexa que a primeira, vocês imaginem, né? Uma coisa é o município dar uniforme, outra coisa é o Estado, né? Nos seus quase 500 municípios, né? Então, hoje, né, a gente chega na casa de 1 milhão de estudantes, né? Então, assim, ó, a primeira logística, a gente contou muito com os DIRES, muito com as equipes, para distribuição, manutenção e tudo mais, assim, ó. Mas, sim, hoje ele é uma política permanente, tá? Então, assim, ao final do ano, o estudante mesmo vai pedir o seu uniforme, tá? Então, ele se torna, até para a questão das reposições. O que também está caminhando para a escola? As escolas vão receber mais um quantitativo extra para reposição, que vai ficar a critério da escola organizar isso. Por exemplo, tem uma camiseta que rasgou, furou, manchou, perdeu, tá?
Então a gente vai trabalhar com isso. Mas sim, a política já prevê a manutenção, tá? Isso eu sempre digo assim, a gente pautando muito no governo agora Eduardo Leite, né? A gente, na verdade, assim, hoje é uma política permanente. Essas empresas já estão cadastradas, se prepararam para fornecer o uniforme e sim, o ano que vem existe a manutenção de reposição dos uniformes, tá? Porque assim, na verdade, teve que existir, né? Foi um projeto de lei e uma lei, né? Para essa questão do uniforme. A mesma situação dos Chromebooks, quando começou lá no início, né? Mas vai vir uma vez só. Não, a gente está com reposição contínua. Por exemplo, agora, amanhã eu já recebo mais 1.050 Chromebooks na coordenadoria para reposição, né? Porque... 90, tá? E tem que até olhar, porque eu acho que eu acho que já tem mais lá, tem que olhar porque vai vir mais no quantitativo, né? E os profs também. O professor estragou o Chrome dele. Ele vai entrar na central de atendimento, vai pedir o seu Chrome novo e vai entregar o velho para a escola. E aí depois a gente vai fazer o recolhimento. Mas a gente conseguiu com o Chromebook entender como é que tinha que ser feito isso, tá? E o uniforme também vai ser neste processo assim, tá? Por exemplo, assim, as TVs para a escola eu já vi que vocês estão usando bem, eu tenho que pedir mais TV para cá. Quando tu entra na sala de aula e mostra, olha, eu tô com a TV aqui na sala, estão usando. A gente está garantindo muito essa política para todos, mas as escolas que estão usando e usando mais, a gente vai cada vez mais despejar recurso, né? Então, assim, mas sim, vai ter a reposição, tá? De uniforme. Bom, então, muito obrigado também por ter respondido essa questão, né? Muito importante também, né? Com base, né, na questão dos Chromebooks, na política dos Chromebooks, foi aprimorando, né? E agora assistente também aos uniformes. Muito importante. Bom, agora nossa colega Milena também vai fazer outra pergunta para o senhor. Em questão dos transportes. O transporte está atendendo adequadamente os estudantes das regiões. Nós mesmo aqui, nós 4 usamos. E a gente tem pequenas questões para ser corrigidas, sabe? No nosso caso aqui, nós 3, a gente acha o ônibus às vezes está muito pequeno. E a Nicole também tem um caso que às vezes tem gente que fica de em pé, criança, então é muito pequeno. E a Nicole também tem. Pede pro pessoal, Milena, quem usa o transporte. Do pessoal aqui que usa o transporte, se puder levantar a mão. Levanta a mão, gente, quem usa o transporte. Bastante, tá? Aqui tem alunos de segundo e terceiro, né? Então. É o transporte escolar. O transporte, eu vou explicar brevemente como é que é o processo. O transporte hoje ele é baseado no PEAT, tá? Que ele é um plano de colaboração, né, do Estado, município e do governo federal, né? O que acontece com o PEAT, né? O Estado repassa a verba mensalmente para os municípios, para que os municípios façam uma contratação do transporte para carregar tanto o estudante da escola estadual quanto da municipal. Então, o que é o PEAT hoje? O PEAT ele é um termo de parceria. Barra do Ribeiro está com seu termo bem em dia, tá? Essas questões assim de qualidade e tudo mais do transporte, nunca eu vou te dizer assim, é com o município, é problema do município, é um problema nosso. Então, o que a gente tem que fazer frente a isso, tá? É algo que vocês já podem fazer, tá? Vocês podem encaminhar essas reivindicações para a própria Letícia e eu já sentar com o prefeito do município para a gente para a gente viabilizar a melhoria desse transporte, tá? Porque negociando a gente consegue tudo, tá? Então o PEAT hoje, ele, na verdade, assim, o que o Estado hoje ele faz? Ele repassa, o município faz um completivo e aí contrata o transporte. E aí a gente vai, a partir dessa demanda, essa demanda aconteceu com TAPES também, tá? TAPES tinha problemas e a prefeitura de TAPES, juntamente com a empresa, organizaram. Então essas demandas é bem bacana, vocês que estão nessa frente assim, fazer uma assembleia entre vocês, colocar todas as questões do transporte, porque isso me dá subsídio para sentar com o prefeito e a gente discutir essas melhorias juntos. E se ele precisar daqui um pouco de apoio, suporte, aporte, a gente ir para o governo do estado. Mas demandem, tá? Reivindiquem, coloquem as reivindicações de vocês para que a gente consiga entender como é que está esse processo. Tem município que o transporte, o PEAT, os ônibus são da prefeitura. Tem município que eles terceirizam as empresas. E aqui, por exemplo, terceirizada, a gente tem que exigir das contratadas melhores ônibus para que coloquem nas rotas.
Ei, Felipe, só pegando um gancho, um dos alunos queria fazer uma pergunta que é o Vinker para ele do ônibus. Eu estudava de noite, aí era só eu no ônibus. Aí, como era só eu, eles tiraram o ônibus. Não pode. Não pode? Não pode. Isso tu pode passar para a Letícia, ver a tua rota, não pode. A garantia do transporte, a rota tem que acontecer todos os dias, independente do número de alunos. Aconteceu com a gente também, que como a gente mora pra fora, a gente queria, né, passar pra noite pra gente poder trabalhar e tal. E eles não... O transporte é contratado por rota, tá? A rota de vocês tem que existir. Claro, o que acontece com a rota? Tu tá matriculado e tá morando lá naquele teu endereço, tá? Só vai deixar de existir essa rota no momento que tu não tá matriculado mais e não tá, ou não está naquela residência mais, tá? Então, esse é um outro apontamento que tem que fazer, porque a rota tem que ser garantida, tá? Isso está até no termo do PEAT, mas isso a gente, eu digo assim, ó, por que eu digo com certeza, tá? Porque o prefeito aqui, nós estamos com um diálogo muito bom com ele, assim, e ele está empenhado. Eu tenho um outro aqui, que é uma liderança aqui que me ajuda muito, que é o Lucas Campos, né? Muito nessa questão, né, dos transportes, que é um outro parceiro que a gente pode ver essas garantias, tá? Até para entender as rotas de vocês e essa questão do transporte noturno, tá? Eu acho que falando por todos aqui, eu acho que ninguém consegue ter uma acessibilidade tão grande na noite com o ônibus, porque o ônibus só vai até um trajeto. E nesse tal trajeto, ele para e volta. Então, são muitos alunos, eu imagino que seja bastante alunos que queiram estudar de noite, só que não tem essa flexibilidade por causa do transporte. Não tem como chegar até a escola porque moram longe, então realmente fica complicado para chegar até a escola, né? Sem o transporte. Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma baita pauta, assim, pra gente, né? São alunos de ensino médio da zona rural. Exato, tá? Então, assim, ó, vamos tentar até semana que vem vocês juntar essas reivindicações, essas problemáticas, tá? A Letícia acolhe para mim ali, pega as assinaturas de vocês, porque é uma ata de reivindicação e não precisa ser o maior para assinar. Vocês assinem, porque daí a Letícia vai me passar para mim ter um ponto já de discussão e organização, tá? Dessa Aí eu questão. vou colocar também a rota de Porque isso eu ia te pedir, a rota, quem são e tudo mais, porque isso me ajuda muito depois, assim, para sentar ali, tá? Para organizar isso, tá? Bom, essa questão do transporte realmente é bem importante. Falo por todos aqui que levantaram a mão, né? Que tem muitos alunos, né? Que moram em regiões afastadas ou até na zona rural, né? Então é bem importante esse diálogo para termos um transporte escolar seguro, né? E garantido, com qualidade. Bom, agora novamente eu passo para o Fabiano, que ele vai também fazer mais uma pergunta, mais uma rodada de perguntas. Bom, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu acredito que seja bem importante aqui, como tu próprio falou, né, Felipe, da CMPC. E a gente sabe que a CMPC agora, nesses próximos anos a decorrer, vai fazer um grande, né, investimento aqui na nossa cidade. E eu queria saber, incluindo já também a região da Dosicré, não só aqui a Barra do Ribeiro, mas enfim, as escolas em torno, né, que são administradas pela região da Dosicré, se existe já alguma proposta com a CMPC para referente a colocar, tipo, cursos profissionalizantes e técnicos nas escolas para os nossos alunos saírem, né, mais preparados da escola para o mercado de trabalho. Tá. Eu tive uma reunião na metade de abril com a CMPC, tá? Para entender as demandas deles, tá? O que nós temos hoje, tá? Nós estamos em processo de expansão do ensino técnico, tá? O que se pensa hoje a nível de ensino técnico, tá? O Rosales Newman foi a escola que iniciou o processo de solicitação do curso técnico, tá? Eles estão na fase de credenciamento, tá? Mas o que eu estava verificando com a Letícia, tá? Nós temos que daqui um pouco expandir o curso técnico para o Newman com um tipo de técnico e para o Carlos Pinto outro tipo de técnico, tá? A gente está em processo agora de credenciamento, né, dos cursos. Nós temos que abrir curso técnico aqui, tá? Ponto. Tá? Não sabemos ainda. Logística é um que está quase batido o martelo, tá? O curso técnico logística, ele já está quase fundamentado para cá, mas a gente também está entendendo com eles os cursos técnicos que nós vamos precisar nas áreas ambientais, que depois, porque você tem um boom de vagas na CMPC, que é na construção da planta,
mas depois essa mão de obra se extingue e depois tu tem a mão de obra contínua da empresa, né? Então, nessas ambientais, a gente ainda está em fase de análise para ver o que nós vamos colocar, né, ou pedir o credenciamento para que o município da Barra tenha. Cursos técnicos vocês vão ter estaduais no município, tá? Isso é fato, consumado já. Já está com a SOEPRO, a solicitação de análise, né, que é a Superintendência de Educação Profissional do Estado. Então a gente já está nesse ponto de análise, tá? O que eu não consigo te precisar hoje? Quais as frentes de curso técnico a gente vai ofertar? Mas qual é a ideia? Que vocês não precisem se deslocar do município para fazer um curso técnico, tá? Já para 26? Para 26, tá? Então, assim, ó, essa é a proposta, tá? Hoje, da gente conseguir com que vocês tenham os cursos técnicos aqui. Por quê? Vocês vão ter um aumento populacional. A população de vocês ela vai dobrar e ela já vai começar a dobrar a partir do ano que vem, tá? Essa é a estimativa, tá? Então, vocês vão inflar as escolas públicas. É muita migração que acontece nesse processo, tá? Então, assim, ó, desculpa que o telefone toca direto, tá? Então, assim, ó, nesses processos, assim, a gente, na verdade, assim, ó, começou já o processo, tá? Tem que existir curso técnico na Barra do Ribeiro, tá? Até porque a política do Estado já previa, tá? Até 2025 que todo município tivesse ao menos um curso técnico, tá? Então, ó, Barra já se enquadra nos critérios. Sim, é muito importante, né? Com o avanço que a gente está tendo hoje, a gente ter cursos, né, já saindo da escola preparada, né? E o técnico é uma opção muito boa. Que bom que, né, nos próximos anos, já a partir do ano que vem, que a gente consiga ter aqui na nossa escola e aprimorar lá no Newman também, o que já está tendo já. É bem importante a questão dos cursos técnicos, né? Acho que em Guaíba tem alguns cursos técnicos disponíveis, né? Nós temos hoje em Guaíba, nós temos 3 escolas com curso técnico, tá? A Escola São Tavares, a Escola Augusto Meia e a Escola Gomes Jardim. E agora nós estamos ampliando para mais uma escola, que é o Dr. Carlos Augusto Moricunha. É muito bom mesmo que os alunos daí saem, né? Tanto daqui quanto do Rosales, qualificados já, né? Para uma vasta de empregos aí, né? Bom, agora eu retorno a pergunta para mim mesmo aqui, né? Quais são as prioridades da coordenadoria em relação à infraestrutura das escolas? Que tipo de infraestrutura, que tipo de local que vocês visam dar prioridade nessas obras? Tá. As prioridades são 3 hoje dentro, tá? Salas de aula climatizadas e equipadas, tá? Refeitório e cozinha, que se entram num combo, assim, né? E as áreas de convivência para vocês, tá? Os banheiros eu nem vou falar porque já são prioridades básicas lá atrás, tá? Que nem qual é a ideia, tá? Que os banheiros sejam todos repaginados, tá? Precisam. Os nossos banheiros são antigos, hidráulica, louça, tudo precisam, tá? Mas assim, ó, os banheiros eles entram naquilo que é o básico essencial. Mas hoje a gente não tá abrindo mão mais, tá? Da sala de aula bem equipada, né, do refeitório e cozinha e das áreas de convivência para vocês. Porque as escolas, quando elas foram construídas, elas não previam esses espaços, né? A gente precisa, né, desses espaços, a gente precisa dessa organização, tá? Então, assim, ó, as prioridades hoje são esses espaços, tá? Então, assim, ó, e entram depois as prioridades arquitetônicas, tá, gente? Que é a questão, assim, de telhado, elétrico e hidráulico. Tá? Porque assim, ó, as nossas escolas são antigas e agora elas têm que ser reformuladas. Sim. Inclusive uma sugestão, tipo vestiário, que tenha o chuveiro, que tenha esse recurso. Daqui a pouco o aluno, depois de uma atividade física, precise. Os alunos têm contraturno, então na terça-feira, se não me engano, a turma deles tem à tarde. Então que tenha essa possibilidade. Tipo um vestiário. Vai dar proposta. É algo assim a se analisar. Que tenha dois chuveiros. Já fica bem... Ótimo. Bem levantado. Fica algo bem interessante mesmo. Essa questão que a prof falou de ter uns chuveiros, né? Fica bem legal, principalmente no dia de contraturno. Então a gente agora tem uma pergunta também da Nicole. Tem uma coisa que é um ponto muito fraco aqui na escola, que é a falta de professores.
Ano passado a gente ficou sem professor de química e professor de matemática, que era uma professora muito antiga e ela resolveu sair. A gente acabou ficando o ano todo, praticamente o ano todo, bem dizer, sem professor de matemática e química. E isso... Literatura também? Literatura também. Mas eu acho que o essencial é química e matemática, porque é uma coisa que cai muito no vestibular, coisas que são essenciais pra gente também. E eu queria saber o que está sendo feito para solucionar a falta de professores na escola. Tá. Tu tocou num ponto hoje que está no gabinete, tá? Hoje esse ponto, na verdade, particularmente eu puxei para minha gestão porque nós tínhamos muita demora no processo de chegada do professor. Tá? O que nós hoje dinamizamos, tá? A gente dinamizou o setor de RH, tá? Porque assim, ó, o Estado hoje ele autoriza a contratação. O Estado não tranca a contratação, tá? O que às vezes tranca para nós? Tá? Que não foi o caso dessa falta, pelo que estamos falando. É uma falta contínua e muito longa, tá? O professor, né, teve algum episódio de saúde e se afastou 14 dias. Eu não consigo contratar porque ele tem a vaga garantida. Ele entrou em licença por mais de 15 dias, eu consigo colocar um professor. O que hoje nós estamos fazendo enquanto coordenadoria, tá? Dinamizando o setor de RH para que a contratação seja rápida. O que acontece na realização? Os professores se cadastram em um banco. Quando surge a vaga, eu vou pegar o caso aqui da orientação educacional da escola, tá? Quando surge a vaga, nós temos que mandar o e-mail para todos os que estão inscritos naquele banco, tá? A gente manda para ver quem é que vai se habilitar para a vaga. A gente tem que mandar esse e-mail, fazer essa chamada 2 vezes, né? E este processo, às vezes, demora um pouquinho, de 15 a 30 dias. Mas o que a gente entendeu no meio desse processo? A gente tem o banco e tem as pessoas. A gente começou a ligar para os candidatos, tá? E, por exemplo, a professora de matemática da noite, 20 horas, que vem para vocês agora, que está faltando 20 horas, já conversei com ela ontem, já sei quem é a professora, ela até já organizou o horário com a Letícia e ela está em fase de contratação. Então, assim, a gente começou agora a ir até o candidato de forma mais... A gente dinamizou o RH, tá? A gente não esperou só a questão legal. A gente começou a ligar para esses candidatos se eles tinham interesse, tá? Então, por exemplo, por isso a gente não pode mais admitir. Não pode mais admitir. Por exemplo, eu tenho uma prof de vocês agora que está com uma licença de 90 dias aqui. Por exemplo, vai esperar os 90 dias para colocar? Não posso. Não posso mais esperar. Tá? Porque 90 dias é um trimestre que vocês estão sem aula. Então a gente contrata, tá? Então o que a gente fez hoje? A gente dinamizou a chamada, tá? Porque assim, ó, o nosso fluxo de RH é alto, tá? Tanto de dispensa, exoneração, atestados, ele é alto. Só que a gente agora separou as escolas por assessores. Então eu tenho o assessor Roger que cuida dessa escola aqui. Então ele já está avançando no processo de contratação para talhar em 1/3 o tempo, tá? O que acontece? Professor de matemática em extinção praticamente, tá? Nós não temos quase professores com carga horária para colocar na escola, não tem mais um profissional. Não tem, tá? Não tem. Português, o banco está ficando bem restrito. Então tem áreas que os bancos estão ficando restritos, tá? E aí eu brinco muito com as escolas. Tenham esses professores, trabalhem bem com esses professores, deem um clima organizacional legal para eles, porque hoje professor é algo que nós temos que assim, ó, manter, porque as coisas estão... Eu tenho regiões que eu não tenho mais um professor de matemática disponível na cidade. Não tem, entendeu? Então hoje, mas a gente dinamizou. Não é o caso do município de vocês, ainda tem banco, tá? E o que o Estado vai fazer esse ano? Abre o concurso público estadual, tá? O concurso vai abrir para o magistério, tá? Para a gente aumentar o banco de concursados, tá? Então já saiu o concurso esse ano, o edital está em iminência já, tá? Para que a gente consiga ter mais profissionais à disposição, tá? Então, o que facilita o processo de vocês aqui? O meu banco de Guaíba é grande, então às vezes a gente consegue fazer uma jogada. Eu priorizo os da cidade porque em questão de deslocamento para eles é melhor, né? E outro movimento que a gente vai fazer o movimento de deixar os professores a maior parte possível do tempo com carga horária em uma escola. Porque às vezes o professor está em 2, 3, 4 escolas e
Ele aguenta 1 ano, 2, depois ele não aguenta mais. Ano passado tinha uma professora que vinha de Cachoeirinha dar É. aula pra gente. Tu entendeu? E aí eu acho que ela saiu por esse motivo, né? Por ser Não muito aguenta. longe. Você não aguenta. Você começa e depois então, assim, ó, esse é o processo agora que a gente está fazendo, tá? Não tem mais essa falta. Bom, então a gente vai então com a última pergunta da nossa colega Milena, que vai finalizar o bloco de questões aqui. Existe um cronograma oficial de reformas ou construção de novas unidades escolares ou das antigas mesmo, e como ele é organizado? Hoje o Estado está construindo 3 escolas no litoral já, tá? Até o final de 2026, tá? O Estado prevê a reforma das 85, vou pegar a regional, tá? Das 85 unidades escolares aqui, né? E a gente está com o projeto da construção de 3 escolas indígenas, tá? Que são da região de vocês. As indígenas hoje elas vão ter sede, tá? Então a gente está com esse processo. Barra do Ribeiro, a gente vai potencializar o Carlos Pinto e o Nilma. A gente verifica que se a gente construir uma nova unidade escolar, a gente acaba esvaziando esses componentes aqui e aí tu não faz a manutenção. Então, assim, ó, existe na nossa regional, nós estamos com 3, que são 3 indígenas em processo, e a reforma das unidades escolares. E o Estado já iniciou 3 escolas, a construção de 3 escolas no litoral, tá? Para suprir a necessidade. Coisa que não acontecia há quase 50 anos, tá? Uma escola nova do Estado ser construída. Então, agora se iniciou o processo. Mas Barra do Ribeiro, o que a gente quer fazer, né? As 2 escolas modelo com ginásio resiliente para servir de abrigo em casos climáticos, tá? E a questão assim da reforma total dessas escolas. A nossa regional hoje ela não tem necessidade de ampliar unidade escolar, a não ser as indígenas, que hoje elas estão em ambientes, né, que foram ambientes adaptados. Mas as indígenas hoje elas vão receber um modelo padrão resiliente também, respeitando a cultura também local. São projetos importantes, né, que são pensados e creio que muito em breve estarão sendo realidade em todas as escolas. Bom, agradecemos a presença de todos, então, aqui do 2º ano do ensino médio e também dos colegas do 3º ano. Agradecemos ao senhor pela disponibilidade em conversar conosco na nossa entrevista. Agradecemos também aos nossos entrevistadores, Fabiano, Nicole e Milena. Olha para lá. Todos estão de parabéns, então, pessoal, nós agradecemos como professor, né, a presença do Felipe. Quando a Letícia falou, olha, ele marcou para quinta-feira, eu nem acreditei, porque é um diferencial. A gente não tinha vivido essa experiência ainda, né, com alguém tão importante e que realmente eu acho que essa conversa, um tanto quanto informal, mas tudo foi, as perguntas eles elaboraram, eles fizeram tudo, sabe? Eu sou uma professora muito analógica e essa questão de mídias que nós temos que se apropriar cada vez mais, né? Eu confesso que foi me dando um certo medo, como é que eu vou trabalhar com eles se eu não sei fazer nada, sabe? Mas eu vi que não precisa muito, é só dar a varinha na mão deles que eles pescam sozinhos. Então foi extremamente gratificante para mim fazer esse bloco, essa parte de trabalho com eles. Tem mais outros trabalhos que os outros grupos estão fazendo, mas eu agradeço de coração a tua visita, a tua disponibilidade, e eu acho que as perguntas tiraram dúvidas de muitos outros alunos, né? Agradecemos muito a tua visita.